Bom dia, minha galera! Ah, moleque, acordei animadão, né? Pô, tomando um cafezinho. Acordei animado hoje, tô de bom humor, juro pra vocês, é bom de... tô de bom humor de manhã. Acordei 6 da manhã, fazer minhas coisas, agora parando aqui pra falar um pouquinho do jogo. Bom, espero que o Botafogo não acabe com esse meu bom humor, né? Que eu não sei nem de onde vem. Mas vamos pra cima, né? Vambora, vamos pra cima, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vambora, galera. Dia de Botafogo, Botafogo e Nova Iguaçu. É, o que esperar dessa partida e até se baseando um pouquinho na classificação, né, do Campeonato Carioca, né, cara? Vou até pegar aqui a classificaçãozinha, até porque eu não atualizei, até porque eu não me ligo tanto, né, na classificação do Carioca, que é o que menos importa nesse momento, né, cara? Mas com a vitória ontem, o Vasco foi a 10 pontos, tá com 10 pontos, tá com 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O Fluminense está com 9 pontos, são 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota. O Fluminense venceu o Flamengo no clássico no Newton Santos. Inclusive, se você, antes da gente falar aqui de escalação do Botafogo e tal, se você quer saber o que eu penso sobre o Botafogo alugar o Newton Santos para clássicos, para jogos de outras equipes, jogos do Flamengo, fiz um vídeo que eu publiquei por volta das 9 da noite desse último domingo, tá bom? Com 7 pontos, o Botafogo está em terceiro lugar. O Botafogo, de qualquer maneira, já dorme no G4 nessa rodada. O Botafogo está com 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O Flamengo perdeu, está na quarta posição. E em quinto, a Portuguesa tem 7 pontos e já disputou os 4 jogos. Dessa galera aí que está no top 5, só o Botafogo ainda não jogou na rodada e enfrenta o Nova Iguaçu. Tá bom? Então o Botafogo vencendo por 2 gols de diferença. O Botafogo ele vai à liderança, tá? E vencendo por 1 gol de diferença, o Botafogo fica ali com o mesmo número de pontos do Vasco na segunda posição. Empatando, o Botafogo se mantém na terceira posição, tá bom? O que esperar desse confronto, gente? Eu acho que vai ser mais um confronto de mexidas, de testes, de analisar o que tá bom, o que tá ruim. Vai ser um confronto em que a gente vai ter mais uma consolidação como titular de um jogador que vai substituir alguém que está em baixa, né, a baixa da equipe, que foi o Carlinhos, mais um atleta passando por cirurgia. E o Botafogo fica aí entre o Hugo e o Jonathan Silva. Lembrando que no último jogo o Jonathan Silva foi o escolhido. Na minha visão, ele até entrou bem, né? Vamos ver como titular. Fato é que você vai ter jogadores aí de característica diferente. Sabe, o Carlinhos é aquele cara que ele infiltra muito, aquele cara de muita correria, muita intensidade física. Eu acho que o Botafogo, com essas duas situações na lateral, vou até fazer um vídeo sobre isso. O Botafogo perde muito em característica e você tem que modificar algumas situações e estratégias de jogo por conta disso. Porque você tem o Rafael, que é um cara de cadência e muita qualidade técnica. Entra o Daniel Borges, que é um cara de maior contenção defensiva. E ofensivamente ele é um cara que talvez seja bom ali na bola parada. Mas nada mais que isso. E no caso do Carlinhos, é aquele cara de muita intensidade física, que sobe muito o ataque, consegue ter essa intensidade de pisar na área. E o Jonathan e o Hugo, que são 2 caras de mais, né, rodagem, né? Tudo bem que o Hugo vai mais ao fundo, né? Mas são caras que têm um jogo mais cadenciado do que o Carlinhos, com um jogo de muita intensidade física, principalmente. Continuando aqui, tá? Cara, tomando café sem açúcar, velho. Dieta. É... Vamos para a escalação do Botafogo, tá? Vamos para a escalação do Botafogo, em que a gente pode ter um misto aí de situações. A gente pode ter aí um time com a mesma cara ou com algumas situações diferentes. Gatito Fernandes no gol, Daniel Borges na lateral direita. A zaga deve ser composta por Canu e Mezenga, tá? Então, essa que é a grande questão. Vamos ver como é que o Canu lida, né, sem o Carly e o Mezenga, né, depois de um bom tempo como titular. O Carly está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo que ele levou contra o Madureira. Jonathan Silva na lateral esquerda a princípio, porque ele entrou no último jogo, pode ser o Hugo também. Dupla de volantes mais uma vez com Breno e Fabinho. E aí nós temos o meio campo, e que fica entre Felipe Ferreira e Raí. Aí eu enxergo. Se você for parar para pensar no último jogo, né, o lúcido era você escalar o Raí. Né? O Felipe Ferreira não jogou nada, errou tudo que tentou. E o Raí entrou no segundo tempo, cara, participou de gol, né? Começou a jogada de primeiro gol, fez gol, jogou muito bem. Né? Então,
era o Raí. Só que agora tem que ver a situação, porque o Raí, pela primeira vez, ele começaria jogando, né, contra uma equipe que vai tá tinindo, né, vamos colocar assim, do outro lado. Ele não vai pegar o adversário desguarnecido fisicamente. Mas eu acho que ele tá aí pra isso, ele tá aí pra aprender, pra ir pro combate mesmo. Eu entraria com o Raí e não com o Felipe Ferreira. E aí, mais à frente, nós temos algumas alternativas, né? O GE, ele esboça aqui uma escalação com Vitinho, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Você tem o Luiz Fernando, que pode entrar também, embora a torcida do Botafogo não confie mais, né? Não recomeçou bem com a camisa do Botafogo. Você tem a possibilidade tanto de um outro ponta, né? Eu gostaria de ver mais oportunidades, cara, embora eu não veja que isso venha acontecer, eu não vejo isso acontecendo em breve, né, cara? Pro Riquelme, eu acho que se você não usou na Copinha, por que você não tá usando nada no Campeonato Carioca? São 3 jogos, ele entrou 10 minutos. Então eu acho sacanagem isso. Acho que no lugar do Vitinho tinha que ter o Riquelme, até porque na minha visão é mais jogador. Ou Luiz Fernando, ou então, né, alguém mais aberto, caso ali talvez do Matheus Nascimento, enganando com um ponta e jogando como uma espécie de segundo atacante, com o Erisson como referência. Eu gostaria de vê-los juntos, eu acho que os dois juntos, o Matheus e o Erisson, eles trabalham muito bem, mas se for para entrar com um esquema e aí no decorrer da partida entrar o Erisson e jogar ao lado do Matheus, eu acho interessante também. Eu acho que é interessante como aconteceu no penúltimo jogo contra o Bangu, em que eles foram bem. Aí no último jogo o Erisson entrou no lugar do próprio Matheus. Gostaria de vê-los juntos. Eu ainda acho que o Botafogo sente muito a falta de um segundo volante, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ir no mercado, inevitavelmente. Eu acho que com o Fabinho e o Breno, né, principalmente o Breno tá agradando muito e o Fabinho não tá desagradando tanto, vamos colocar assim. Mas a gente não tem um segundo volante, são dois caras que eles atuam ali na mesma faixa do campo, rodam a bola, não são aqueles caras para infiltrar, fazer o área a área, né? Então eu acho que o Botafogo sente muito a falta desse cara, que é uma conexão entre meio e ataque. Tá bom? Essa é a minha visão, e lembrando aí os desfalques, o Carlos suspenso, Carlinhos lesionado, o Chay, né, possivelmente não fica no banco ainda não, tá? Acredito que ele volte contra o Fluminense. Enio, tá? Não joga também, ele também não vem fazendo tanta diferença. O Klaus tá na transição, aí tem o Rafael, obviamente, lesionado, e o Vinícius Lopes também, né, cara? Que situação também dessas lesões do Botafogo logo no início, né? E o técnico Carlos Vitor esboça um time do Nova Iguaçu, que não é bobo, né? Quase empatou a partida contra o Vasco. O Nova Iguaçu vem se estruturando muito, principalmente em relação a categorias de base, né? Com a sua estrutura e tudo mais. Vamos lá, provável escalação do Nova Iguaçu: tem Luiz Henrique no gol, Léo, André, o Gilberto e o Rafinha, né? A gente tem o Léo, o André Santos, o Gilberto e o Rafinha, a Buda, Vinícius Mateus, Dieguinho e Andrei, Luan Lúcio e Samuel Granada. Samuel Granada, se eu não me engano, é aquele que jogou no Fluminense, né? Foi revelado no Fluminense. Perigoso, olho nele. Gosta de fazer gol o Samuel Granada. E aí a arbitragem, tá? Tarciso Pinheiro Caetano, confesso não conhecer, não lembrar de nome, mas vamos ficar atentos com o nome dele, Tarciso. Assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira Exposito. E o assistente número 2, André Isaura. Portanto, a Andréa Isaura, Mafra Marcelino de Sá. E o quarto árbitro é o Pedro Henrique de Paula França. Lembrando que não teremos VAR nesse jogo. Mas teve no Fla-Flu. Só tem clássicos, né? Ou seja, Botafogo e Fluminense, vamos ter. Né? Botafogo e Vasco, vamos ter. Botafogo e Flamengo, vamos ter. Semifinal e final do Carioca, beleza? Então, esse é o paradigma. Eu acho que, mais uma vez, nós vamos aí testando, nós vamos avaliando esses jogadores, os jogadores que eles podem contribuir muito ao longo da temporada, os que podem contribuir menos, outros mais, enquanto, fora de campo, o Botafogo ainda não se resolve nessa situação dos reforços, dos atletas a serem contratados, né, de como a equipe pode se reforçar para jogar um campeonato brasileiro. Evidentemente, o Botafogo vai precisar de um time mais forte para jogar a Copa do Brasil e o Brasileirão ali em abril, maio, beleza? Então, vamos ficando atentos, mais um jogo vai rolar, e aí eu acho que é o último teste para o Botafogo fazer contra uma equipe de menor nível antes de jogar 2 clássicos. O Botafogo enfrenta nesta quinta-feira o Fluminense
e no fim de semana vai ao Maranhão, possivelmente, jogar contra o Vasco. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa expectativa desses 2 jogos de maior nível que o Botafogo tem a encarar ainda nesta semana. Valeu? Fui!